E lá se foi o mês de maio, maio de tantas recordações. E não prestei homenagem alguma às pessoas que tanto representaram na minha vida. A começar por mamãe, que se foi há 40 anos e ainda tenho na memória emotiva tudo que ela me representou. Juntava uns minguados para me ajudar a comprar um vestido, sapatos, luvas e bolsinha de mão. Queria me ver sempre bem vestida quando eu ia a um cinema perto de casa. Eu achava graça quando havia conversando com uma galinha que ficava sentada numa cadeira perto do fogão. Ela dizia: "Estou atrasada com o almoço." A galinha respondia: "Có, có, có." Era hilário. Lembro-me dela em nosso apartamento, do Gentil e meu, para olhar o Décio, menino, quando eu viajava. E trazia junto a Eladir e o Paulo. O Gentil devia ficar incomodado com tanta gente em casa. Lembranças e mais lembranças que não acabam nunca. Em um 2 de maio nasceu Eladir, para a alegria da família inteira. Pena ela ter vindo na época das vacas magras, papai seriamente doente após um AVC, e que tenha sofrido muito. Tentava ajudar, mas ela não era feliz. Hoje é mãe de 3 filhos e 2 netos, e é feliz com a existência deles. Em um 7 de maio nasceu Paulo, inesquecível irmão, que por causa de suas peraltices, às vezes levava umas surras de mamãe com vara de marmelo. Não adiantou nada. Adulto se recusava a trabalhar. Quando eu arrumei um emprego para ele no Hospital Heliópolis, conheceu Lucila. Uma noite, descendo a escada interna daquele hospital, deu um beijo na boca da Lucila, que vinha subindo. Foi mandado embora na mesma hora. Ele foi buscar sua carteira de trabalho no RH e perguntou onde estava escrito que beijo era proibido. Qual a lei que impedia tal coisa? Dia 16 de maio, nasceu Nadir, a esperada Nadir. Papai escolheu esse nome, pois dizia que no zodíaco era o nome do norte. Portanto, ela estaria acima sempre de qualquer coisa. É, tem sido isso mesmo. Ela é voluntariosa e está sempre acima de todos e de tudo. Viajou para a América do Norte, morando em primeiro lugar em Westport e mais tarde aventurou-se por New York. Nunca veio para o enterro dos que iam partindo da família, mas sei o quanto sofreu com a partida deles. Viajou pela Europa, conheceu lugares inusitados, casou-se com um francês. Teve uma filha maravilhosa, linda e inteligente. Lembranças dele são muitas, mas a mais forte é o ensinamento que ele nos deixou. Rezar pelos inimigos e dividir o que está sobrando em casa para os menos favorecidos. Era um homem bonito, falava bem, com voz articulada e boa respiração. Por ele, comecei a fazer teatro. Amado e inesquecível pai. Dia 26 de maio é aniversário de meu casamento com o Gentil. Estamos juntos há 63 anos. Entre brigas e agrados, estamos vivendo. Ele é meu companheiro, sempre apontando caminhos com objetividade e discernimento que eu, muitas vezes, perdida nas minhas emoções, não enxergo. Bem, nosso maior presente foi ter tido o Décio Antônio, nosso único filho. Por ele, sempre procurei ser melhor para merecer o título de mãe, que é meu e ninguém tira. Vejam como o mês de maio é para mim. Novamente em Sorocaba. Fomos morar na rua Tamandaré, Vila Leão. Lembro-me que era uma rua de terra tão íngreme que era um problema nos dias de chuva, pois a lama segurava os pés da gente para subir a rua e na volta a dificuldade era para descer de tão escorregadia que ela era. Meu primeiro trabalho foi como balconista nas lojas União dos Tecidos, que ficava na rua 15 de Novembro. Trabalhava o dia todo e à noite ia direto para a Escola Normal Getúlio Vargas. Dessa casa, só me recordo que comecei a namorar o Joãozinho, vizinho da Darcy, em Votorantim. Conheci o João de alguns anos atrás, quando, nas férias, ficava na casa da tia Alcinda. Ele foi convidado para participar do grupinho de teatro que eu estava montando com a família e alguns amigos. Eu mesmo escrevi as peças baseadas nas novelas radiofônicas que eu ouvia quando tinha tempo.
Improvisamos um palco na casa da Lazinha e lá íamos todos os dias, depois das 10 horas da noite, pois tínhamos que esperar o tio Pedrinho, que trabalhava na fábrica até aquela hora. Ensaiávamos até quase meia-noite. Comecei a namorar o João nessa época. Namoro que durou pouco, pois papai o chamou em casa e deu um prazo de 3 meses para o casamento. Mas como? Ele era um pobre operário, não tinha dinheiro para nada. E eu, idem. Terminamos o namoro. Ele veio morar em São Paulo, arrumou um bom emprego e casou com a filha da dona da pensão onde morava. Dessa casa, fomos morar em outra na rua Sarutaiá, perto do Fórum. Terminei o curso de normalista e lembro que fui, junto com as primas Darcy e Dirce, com lindos vestidos, para o baile no Sorocaba Clube. Papai foi meu padrinho e me levou até a mesa para receber o diploma. A valsa eu dancei com o Miro. A Nadir e a Ila também foram ao baile, igualmente com lindos vestidos. Quando jovens, tínhamos muita preocupação com roupas, cabelos bem penteados, bolsa, luvas, sapato de salto, sempre imitando as artistas de cinema americano. Ufa, ainda bem que tudo isso ficou no passado. Nessa época, eu já estava trabalhando na Companhia de Seguros Sul-América. Fui trabalhar lá porque, nas lojas União, eu ganhava 350 mil réis e na Sul-América passei a ganhar 800 mil réis. Já era datilógrafa formada e mais ou menos rápida no teclado de uma máquina grande chamada Remington. Eu era também, além de trabalhar no escritório, auxiliar de enfermagem para atender algum acidentado que precisasse de curativos ou injeção. Aprendi também a medir pressão. Tantas novidades e eu fui feliz nesse emprego. Nunca entendi por que papai me pediu para deixar a Sul América e ir trabalhar no escritório ECA. Ele disse que ia ficar a semana toda em Piedade, montar um escritório de despachante. Ele tinha feito um curso, né? E precisava de alguém no escritório ECA para tomar conta dos funcionários de lá. E como dizer não ao papai? Lá fui eu trabalhar no escritório dele, sem salário e para fazer nada, já que eu não entendia desse ramo de negócio. Passava o dia lendo poesia, romance e mais nada. Os empregados do escritório trabalhavam sem cessar, saíam para tomar café e nem olhavam para mim. Um dia estava eu datilografando uma poesia que ia declamar num evento no Sorocaba Clube. Gentil, que era funcionário do escritório, me perguntou: Você gosta de poesia? Sim, disse eu. Pronto. Ali estava traçado o destino meu e dele. Logo me contou que tinha uma peça que escrever e eu o aconselhei a criar um grupo e montar a peça. Claro que eu queria fazer o papel principal, mas isso silenciei. Ele escreveu um artigo para o jornal, O Cruzeiro do Sul, chamado Quem se habilita, onde convidava pessoas para participar de um grupo de teatro amador. Imediatamente eu fui falar com o padre Chiquinho, que nos cedeu o auditório da Ação Católica para nossos ensaios e apresentações. Uma figura importante apareceu no balcão do escritório para falar com Gentil. Era um jornalista do jornal O Cruzeiro do Sul, dizendo-se interessado em participar do grupo. Ele era Orestes Bastos, um cearense que já tinha feito teatro no Rio de Janeiro e foi o nosso mentor a nos ensinar muita coisa do fazer teatral que nós desconhecíamos, desde que era o palco com sua direita ou esquerda, alta, média, baixa, proscênio, ribalta, rudimento, varas de refletores, etc, etc. Foi aí que nasceu o Teatro Experimental Sorocabano, em que trabalhamos por 10 anos, montando textos estrangeiros e brasileiros, Gentil dirigindo e eu no palco como atriz. Vínhamos a São Paulo para assistir às peças do TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, e do Teatro de Arena.
Aproximamo-nos dos diretores e atores como Gianfrancesco Guarnieri, que na época estava fazendo um sucesso danado com Eles Não Usam Black Tie. Paralela à vida teatral, seguia minha vida, e agora, morando no sítio dos Pires, nos arredores da cidade de Salto, trabalhando como professora eventual, substituindo a professora que estava em licença maternidade. Lá fiquei por 6 meses, cuidando de 8 alunos, filhos do dono da fazenda, senhor Francisco. Ensinava tabuada, encenando na cartolina com os números, e era uma festa essa aula de aritmética. O português, naturalmente, era poesia de Olavo Bilac, Castro Alves e um pouco de gramática. Quem lesse mais alto e com maior emoção ganhava um doce, que eu comprava na venda do seu Francisco. Eu os levava para um banho no rio, penteava os cabelos das meninas na beira desse rio. Eles, em troca, me ensinaram a nadar. Delícia de vida. Só achava muita falta do Gentil, que já era meu namorado, dos ensaios, da família, que só podia ver no fim de semana, e da cama grande do meu quarto, que dividia com a Ila. Eu acho que nessa época o Miro ainda estava internado na Escola Técnica Getúlio Vargas, em São Paulo. Pouca coisa me recordo do Paulo nesse período. Será que foi aí que ele foi a pé, de trem, de carona, de caminhão, parando em sítios para trabalhar e ganhar algum dinheiro, e só parou quando chegou no Uruguai? Um dia, papai recebeu um telefonema dizendo: preciso voltar, mande-me dinheiro. Voltando à fazenda dos Pires, um dia tive uma agradável surpresa. Alguém entrou no meu quarto para dizer que o caminhão da prefeitura de Salto estava chegando. Papai estava nele. Veio me buscar a pedido do Gentil. Precisava ir direto à Piedade, pois o Gentil marcou um espetáculo nessa cidade num dia de semana. Loucuras, loucuras. Lembranças gostosas. No ano seguinte, agora morando numa casa da rua Baltazar Fernandes, perto do Cemitério da Saudade, fui trabalhar na Granja Viana, em Cotia, e vinha para casa de 15 em 15 dias. Lá fiquei por uns 2 anos. Eu e outras professoras morávamos numa casinha perto da estrada, dentro do terreno daquela escola rural. Ganhava mais, mas trabalhava o dia inteiro na classe, seguindo o programa da escola, e depois do almoço levava as crianças para lavar o chiqueiro de porco. A diretora não ia com a minha cara e fazia isso para me castigar. Parece que tinha ciúmes do diretor da escola, que conversava muito comigo. Enquanto as crianças lavavam o chiqueiro, eu ficava sentada num banquinho do lado de fora, lendo Shakespeare. Fazia eventos artísticos com as alunas, montei trechos, olha o atrevimento, do Lago do Cisne, ensinando as meninas a dançarem na ponta dos pés e com roupas de balé feitas pelas mães delas. Da Granja Viana, em São Paulo, direto para Sorocaba, agora na Rua Coronel Cavalheiros, número 56, para me preparar para o meu casamento. Mas o casamento e o prosseguimento dele até hoje são outras histórias que eu contarei mais tarde. Até lá. Para começar essa fase da minha história, preciso comentar como foi o dia do meu casamento. Muita emoção, igreja, vestido branco, véu cobrindo o rosto, um caprichado buquê de camélias, a atriz Dirce Del Santoro cantando Ave Maria de Gounod durante a cerimônia. Ah, sim, e no altar o noivo e os padrinhos me esperando. Depois, fotos e a chegada à casa dos pais do Gentil. Casa lotada por parentes, tios, tias, primos, muitos primos e muitas primas. O Miro foi e a Nadir e a Ila também estiveram nessa grande festa. Na verdade, mais alegre do que grande. Fiquei apavorada, percebendo logo a diferença entre minha família de origem roceira e operária e a família do Gentil, italiana, de cultura totalmente diferente.
Fiquei com medo, sim, do alarido de gente tão alegre, tão simples, sem muitas perguntas. Só me acalmei um pouco quando falei do meu medo para o Miro, que estava sentado na beira da cama de casal, tão cheia de presentes, ao meu lado. Ele disse: "Vá em frente, você tem coragem." Bom, e fui mesmo, a vida correndo no seu dia a dia. Não estava trabalhando e, de repente, me tornei dona de casa. 2 dias depois do casamento, paramos de comer na casa da minha sogra e o gentil pediu para eu fazer uma sopa de batata. Meu Deus, eu não sabia cozinhar. E pensei, batata cozida na água com sal e é só. A sopa ficou horrível. Gentil não reclamou e, com a paciência de todos os Afonsos do mundo, esperava que eu aprendesse a cozinhar. Quem me ajudou muito foi a Nadir, que apareceu em casa com um caderninho no qual tinha receitas básicas do dia a dia, assim como fazer um feijão, arroz, macarrão alho e óleo, um purê. Comidas mais sofisticadas, como torta, bife rolê, brachola, bife à parmegiana, aprendi com Dona Catarina, mãe do Gentil, minha sogra. 1 mês e meio depois do casamento, o Gentil e eu fomos convidados para ir a Curitiba para uma apresentação de 2 peças dirigidas por Geraldo Proença, do Teatro Sorocabana. A Ceia dos Cardeais, do português Júlio Dantas, e As Máscaras, do paulistano Menotti Del Picchia. Pela primeira vez, eu e Gentil subimos num avião e tivemos muito medo, bem disfarçado. Ficamos hospedados num bom hotel. A apresentação foi no pequeno auditório do Teatro Guaíra. O Teatro Grande ainda estava em construção. Nosso amigo José Cunha também fazia parte do elenco. Apesar de transtornos sofridos pela produção, nós só ganhamos com essa viagem, que na nossa memória ficou como uma divertida aventura. Geraldo Proença, nosso produtor, alugou um caminhão para levar o cenário e junto todo o material de divulgação. Esse material foi deixado num depósito da companhia que pertencia ao caminhão. Essa companhia faliu com tudo lacrado. Chegamos lá e não tínhamos cenário e nenhuma divulgação, só os figurinos. O Geraldo conseguiu tirar o cenário do depósito e levar para o teatro. Fizemos o espetáculo para pouco público e, portanto, o Geraldo não teve dinheiro para pagar o hotel e nem dinheiro para as passagens de volta. Chamamos nossa amiga, Marina Fernandes, que providenciou a vinda de um senhor muito simpático, acho que era o namorado dela, para nos levar dinheiro. Naquela época devia ser muito complicada a transação de banco e o dinheiro vivo chegou pelas mãos desse senhor. Do aeroporto de São Paulo, fomos para a rodoviária e chegamos 15 minutos para meio-dia em Sorocaba. O Gentil voou para o IAPI, onde trabalhava e não podia perder horário. Tinha que entrar às 12 horas. Qualquer falta ou atraso no relógio de ponto perderia o direito de 6 meses de licença remunerada depois que trabalhasse durante 10 anos. Foi em Curitiba que encomendamos o Décio Antônio Gentil, nosso Decinho, que foi a alegria de toda a família. Eu, voltando grávida de Curitiba, sentia-me em estado de graça, uma santa de altar, assim o Gentil me via. Em março de 1957, nasceu o Décio. Sempre tive certeza de que ele veio ao mundo para me ensinar. Já veio pronto. Por ele, aprendi a cuidar de criança, preparar seu leite em pó, lutando contra uma alergia danada, e o acompanhei dia a dia, minuto a minuto, durante 3 anos. Teatro só consegui ensaiar em casa, o monólogo Antes do Café, de Eugênio O'Neill, dirigido por Afonso Gentil. Quando Décio completou 3 anos, comecei a trabalhar no IAPI e a ensaiar o Alto da Compadecida de Suassuna. Eu tinha a Ila para me ajudar com o Décio e a Mena para os serviços de casa. As mulheres se tornam mães, mas ouvi alguém dizer que filho vem sem bula. É verdade. Estou falando um pouco sobre educação de criança, pois as pessoas mais velhas diziam que criança não pode ser mimada e que umas boas palmadas não fazem mal. E elas precisam apanhar de vez em quando para ter disciplina, educação, respeitar os mais velhos, enfim. Décio levou seu quinhão de palmadas para a sua educação. E acho agora, muitas vezes, desnecessárias. Ele era um menino alegre, brincalhão, amoroso e cresceu sem nos dar nenhum trabalho. Palmadas desnecessárias, repito. Começou a frequentar muito cedo a escolinha das madres, mas não se acostumou. Chorava tanto que a Ira tirava ele da escola e levava para casa. Então, o coloquei numa escola da igreja presbiteriana,
onde teve uma professorinha adorável. Permaneceu lá até os 6 anos, quando saímos de Sorocaba para morar em São Paulo. E essa é outra história. Por que deixamos Sorocaba? O que viemos fazer em São Paulo? Conto mais tarde. Quando me casei, fui morar na rua Leite Penteado, em Sorocaba, perto da empresa Light. Foi lá que aprendi a cozinhar o trivial: arroz, feijão, batata frita. A Nadir trouxe um caderninho com essas receitas. Eu não trabalhava fora, era mesmo uma dona de casa que tinha que lavar, passar, cozinhar e limpar a casa. Não gostava nada disso. Queria mesmo trabalhar fora, como sempre fizera. A casa era bem pequena, um quarto, uma saleta na frente, uma copa pequena e uma minúscula cozinha. O quintal era também bem pequeno e o banheiro era interno. Gentil me lembrou de uma festinha fantasia com o elenco da peça As Mulheres Não Querem Almas. Acho que foi ele que preparou Cuba Libre, rum com Coca-Cola. Lembro-me também que o Miro, um dia, veio me visitar para um café à tarde para dizer que a Clara, sua mulher, tinha dado à luz ao Iltinho, seu primeiro filho. Nessa época, fomos convidados para ir a Curitiba montar com o Geraldo Proença o espetáculo A Ceia dos Cardeais, de Júlio Dantas, e As Máscaras, de Menotti Del Picchia. Pela primeira vez em nossa vida, andamos de avião. Voltei dessa viagem grávida do Décio. Gentil achou interessante mudarmos para a casa da rua Coronel Cavalheiro, onde meus pais moravam, mas ia embora para Campinas. Dessa mesma casa onde morei com meus pais, saí para casar e agora voltava para ter o Décio. No aniversário do Décio, sempre havia uma festinha. Família em volta da mesa e ele na cabeceira. Deveria adorar ser tão adulado pela família toda, especialmente pela família do Gentil, pela mamãe, que nessa altura já tinha voltado de Campinas, com Eladir no colo. Esta casa era bem grande, com cozinha espaçosa e enorme quintal, além de um tanque com água abundante. Havia um quarto de casal e outro quarto que mais tarde ficou para o berço do Décio, além de uma caminha de solteiro, onde dormia a Mena, que veio morar em casa para ajudar a olhar o Décio e com os serviços da casa. Havia também uma saletinha na frente, muito bem arrumada, um jogo de cadeiras e mesa de centro. Lembro-me que a Nina mandou a Ione ficar uns tempos em casa para me ajudar com o Décio, que estava doente. Quando esse jogo de cadeiras e mesas foi parar no palco, Gentil comprou um sofá, onde papai dormia quando veio morar conosco. Foi nessa casa que comecei a me preparar para prestar concurso no IAP, quando o Décio já tinha 4 anos e frequentava uma escolinha infantil. A Ila o levava e ia buscá-lo e ele ficava com mamãe, até eu passar lá depois do trabalho para irmos embora para casa. No meio disso tudo, ainda fazia teatro nos fins de semana. E quem cuidava do Décio era a Ila e a mamãe. Às vezes ele ia comigo nos ensaios e ficava sentado no palco, numa cadeirinha. Boa recordação. Vida criativa e emocionante. Depois disso, moramos em São Paulo, no Brás, num apartamento cedido pelo Cunha, que foi morar ao lado, no apartamento da sua irmã, Cecília. Começamos a frequentar a EAD juntos. Gentil e Cunha já estavam no 2º ano, quando eu entrei. Décio ficava com a Mena. E quando ela não aguentou de saudades de seus sobrinhos, voltou para Sorocaba e o Décio ficava com o Adir, que veio morar em casa para lhe fazer companhia.
Quando o Adi voltou para Sorocaba para morar com os meus pais, levávamos o Décio para a EAD. Ele ficava brincando com Oswaldo Faustino nas salas de esgrima. E quando a família do Oswaldo fechava a lanchonete deles e ia embora, o Décio subia na sala de aula e ficava sentado numa carteira ao lado, às vezes acompanhando textos de Shakespeare, ou então dormindo no meu colo. Na saída, o Gentil o carregava até a estação de trem para voltarmos ao Brás. Esse apartamento tinha uma sala grande com um jogo de sofá e 2 poltronas e uma televisão. Perto da janela, uma mesa com uma máquina de escrever e 4 cadeiras. Uma cozinha pequena e uma minúscula área de serviço. Tinha um quarto do Décio e nosso quarto. Tudo muito simples. Nessa época, eu estava no Rio de Janeiro, numas férias do trabalho do INSS, participando de uma peça de teatro. Eu acho que era Marrassad, com direção de Ademar Guerra, enquanto o Gentil era jurado no festival em São José do Rio Preto. E o Décio ficava em casa com mamãe e Eladir. Todo fim de semana, eu ligava na vizinha, não tínhamos telefone. O Décio vinha atender e sempre minimizava qualquer problema que pudesse haver. Num desses telefonemas, ele disse: aqui está tudo bem, não se preocupe. O vovô morreu, mas já avisamos o papai que foi para Sorocaba para o enterro. Não se preocupe, está tudo sob controle. Ah, Décio, Décio. A Vera estava morando em casa quando fomos morar na rua Capote Valente, em Pinheiros. Foi aberto um financiamento na Caixa Econômica Federal e pudemos comprar esse apartamento financiado em 10 anos. A Vera em casa cuidava de tudo. Embora sempre tivéssemos uma empregada, ela supervisionava tudo, até o que precisava comprar para o alimento diário. Lembro-me que íamos algumas vezes, eu e o Gentil, no Mercadão de Pinheiros, para fazer as compras mensais, pois ficava mais barato. O Décio já era um adolescente quando a Vera voltou para Sorocaba e ele, depois das aulas, ficava sozinho. Providenciava bailinhos com bebidas alcoólicas, Cuba Libre e acho que cerveja. O tempo passou. Tenho lembrança de sua formatura. Ele, agora um hippie, cabelo comprido. Fiquei escandalizada quando o vi de beca e tênis nos pés. Começou a trabalhar na Norton e começou a se interessar por teatro. Tinha os amigos, Luiz, João Mauro e mais uns 3 que jogavam bola na rua. Acho que sua grande paixão era o futebol e o teatro. Dessa casa saiu para casar com Vanice. A casa, então, ficou muito solitária. Senti uma falta imensa dele. Essa casa tinha uma sala grande, com uma mesa redonda, cadeiras em volta, televisão, cortina grande na janela, uma arca que o Gentil foi comprar em Itatiba. 2 quartos. O nosso quarto com uma cama grande e um belo guarda-roupa. O quarto do Décio com 2 caminhas de solteiro, para ele e para algum parente que vinha de Sorocaba. Tinha um banheiro espaçoso com uma banheira grande, onde mais tarde o Gentil brincava com a Lilian. E tinha também um bidê. Mamãe e Eladir, quando nos visitavam, dormiam no quartinho na área de serviço, numa única caminha. Tinha uma máquina de costura na qual mamãe costurava nossas roupas rasgadas ou lençóis velhos de casal, que ela transformava em lençóis de cama de solteiro. Boas lembranças. Por causa da assistência da minha família e da Vera, pude trabalhar, fazer teatro e viajar. Estamos morando agora há 18 anos na rua Itambé, em Higienópolis. Amo essa casa. Ela foi a melhor moradia que tivemos,
Compramos alguns móveis da vendedora desse apartamento. A sala é bem grande, dividida em sala de jantar e sala de visita, 2 janelões e cortinas até o chão, um escritório muito usado pelo gentil, uma escrivaninha, uma velha máquina de escrever, computador, prateleiras com livros e vídeos e um sofá. Na sala há também um lavabo, um altar para meus santos. A porta trabalhada de 2 folhas lembra uma entrada de teatro ou a escola que conheci em Nova York. Uma cozinha grande e uma área de serviço com máquina de lavar roupa e varais, um quartinho para as pessoas que vêm para nos ajudar e dormem aqui, e um banheiro com chuveiro. Há também um quarto grande no gentil, com 2 guarda-roupas, uma prateleira e uma estante com muitos livros. Tenho um quarto grande muito bem mobiliado. Mesa com suporte de uma televisão, prateleiras com livros, muitos CDs e DVDs. Um banheiro com chuveiro e um armário embutido do teto ao chão. Além disso, há outro banheiro do gentil, também muito bem equipado. Neste amado apartamento, vi a velhice chegar. Tenho dificuldades para andar, mas enquanto estou viva, usufruo disso tudo. Foi morando neste apartamento que me matriculei para fazer uma pós no Mackenzie, o que me deu muita satisfação. Daqui, também saí para inúmeras viagens para o exterior, ou para trabalho, ou para estudar. Acho que é só, por enquanto.